Lucas capítulo 12, versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido à plena luz. E o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem vos deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que o blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis o quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Podem sentar, amados. Amados irmãos, nesta noite eu quero falar e desenvolver um seguinte tema: a loucura do ser humano, ou a loucura do homem, no sentido de ser humano, a humanidade, tanto do gênero masculino como do gênero feminino. Amados irmãos, nessa parábola que nós acabamos de ler, e esse texto que acabamos de ler, se os irmãos observarem aí no capítulo 12,
Jesus vai fazer algumas admoestações, principalmente para os seus discípulos. É interessante que Lucas ele é muito detalhista. No versículo 1 do capítulo 12 diz: porque miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se o quê? Atropelarem. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, a quem? Aos seus discípulos. Aí ele começa: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E Jesus vai dizer que não há nada encoberto que um dia não venha a ser revelado. A hipocrisia dos fariseus seria revelada um dia. Diz também aqui, faz uma advertência também para os seus discípulos, a quem verdadeiramente nós devemos temer. Não temam aos homens, mas temam aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma lá no inferno. Também ele fala para nós não vivermos ansiosos ou preocupados com as nossas vidas, porque aquele a quem adoramos, a quem servimos, ele cuida de nós. E ele vai dar um detalhe bem interessante, que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Deus nos conhece por completo. E ele diz para que nós continuemos o quê? Ensinando estas verdades, chamando homens, mulheres, pecadores, para que confessem ao Senhor Jesus Cristo, ainda em vida. Quando ele diz, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E alerta-nos também para nós não proferirmos nenhuma palavra ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. E depois da parábola aqui do rico insensato, podemos assim dizer, depois ele vai mostrar que nós devemos viver a nossa vida sem ansiedade, sem preocupações. Ainda aí no capítulo 12, ele vai ensinar a parábola do servo vigilante. Depois, Lucas, criteriosamente, ele veio mostrar que Jesus veio trazer fogo, dissensão na terra, onde ele veio fazer a divisão e escolher um povo exclusivamente para servi-lo. E no final do capítulo 12, ele mostra os sinais dos tempos para nós ficarmos o quê? Atentos e alertas para com os dias que antecederão a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nesta noite, amados irmãos, eu quero desenvolver esse tema, trazendo-nos assim, uma palavra de advertência para as nossas vidas, para a igreja do Senhor, sobre a loucura que o ser humano pode estar, ou está, aqueles que não estão em Cristo, estão vivendo de uma forma louca diante de Deus. Como eu falei aqui anteriormente, quando chega aí no versículo 13, depois de Jesus fazer várias advertências para os seus discípulos, diz o texto no versículo 13, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus de pronto lhe responde: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Aqui não tem no texto, mas podemos conjecturar que aquele homem que levanta a mão e fala e acena para Jesus, que ordenasse a seu irmão repartir com ele a herança,
talvez estava em atrito com seu irmão. E Jesus disse: olha, essas causas menores, já tem juízes constituídos pelo meu Pai, para que julguem entre você e o seu irmão. E no versículo 15, Jesus recomenda: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus advertiu e faz aqui uma séria advertência sobre a ganância no coração dos homens e nos transmite preciosas lições através da história desta parábola deste homem rico aqui. Nós vamos ver que esse homem conseguiu uma grande colheita em suas terras. Ele decidiu construir celeiros maiores para guardar todo o alimento, aproveitar a sua riqueza por muitos anos. E no pensamento daquele homem, ele disse para si mesmo: tem uma quantidade de bens, estão armazenados para muitos anos. Descansa, alma, beba e regala-te. Mas diz Jesus Cristo aqui na parábola que Jesus não se agradou daquele homem. Jesus chama aquele homem de louco. E é uma profunda tristeza, amados irmãos, que deve existir dentro de nós, pelo fato de tantas pessoas serem lançadas no inferno, por não terem se quebrantado, se arrependido dos seus pecados e reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Podemos ver aqui nesta parábola aqui de Jesus, o nosso Senhor nos chama a atenção como uma pessoa se torna louca pelo simples fato de ter confiado nos seus bens e não na graça poderosa de Deus. Jesus chega ao ponto de chamar este homem de louco. E quais foram as loucuras que Jesus ensina aqui nesta parábola que este homem cometeu, ao ponto de Jesus chamá-lo de louco? Eu quero destacar 3 verdades. A primeira delas está aí no versículo 16, a parte B, que diz que Jesus lhe proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Meus amados irmãos, a loucura desse homem começa em primeiro lugar, porque esse homem foi um ingrato para com Deus. Como assim, pastor? Este homem, conforme nos mostra o nosso Senhor Jesus Cristo, era uma pessoa muito abençoada financeiramente por Deus. Tornou-se rico pelo fato de ser uma pessoa trabalhadora, um excelente administrador. Na parábola não diz que esse homem adquiriu seus bens de forma ilícita. Não, meus irmãos. Mas esse homem adquiriu, todos os seus bens de maneira justa, do labor do dia a dia do seu trabalho. Deus esteve abençoando ele. Deus esteve abençoando o solo, fazendo produzir de maneira espetacular. No entanto,
Ele foi um ingrato para com Deus, não reconhecendo que é o Espírito Santo de Deus que faz com que a terra produza, e lhe produza frutos e frutos em abundância. Nós não vemos esse homem aqui agradecendo a Deus, mas a Bíblia diz que todos nós devemos ser gratos a Deus por tudo quanto da parte dele nós recebemos. Eu quero que os irmãos abram um texto, pois a Bíblia própria diz que nós somos dependentes de Deus e que devemos ter corações gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos abençoado, tem nos feito prosperar, seja espiritualmente, seja financeiramente, em todas as áreas da nossa vida. Mas principalmente eu quero chamar a atenção aqui no Salmo 104, onde o salmista aqui, ele louva ao Deus Criador. Eu quero ler o versículo 13 ao versículo 15, e depois o 27 ao 30, que diz assim: do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao seu rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. E o versículo 27 deste mesmo salmo diz o seguinte: todos esperam de ti, que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. E no versículo 30 diz: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, meus amados, Jesus aqui chama aquele homem de louco, porque nós não vemos este homem agradecendo a Deus pela abundância que Deus lhe proporcionou. Então Jesus chama este homem de louco. Ele esqueceu que é Deus que faz com que tudo chegue às nossas mãos. Embora o homem foi feito para trabalhar, mas que ele tenha este reconhecimento, que tudo nós dependemos de Deus. Em tudo devemos dar graças a Deus. Como diz o salmista lá no Salmo 104, se ele cortar o nosso ar, todos nós morreremos. Se ele virar o rosto contra nós, nós vamos ficar aflitos, meus irmãos. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é longânimo, Deus é paciente para com o pecador. Mas Jesus nos traz essa lição aqui. Este homem era um louco, porque foi um ingrato para com Deus. Mas em segundo lugar, podemos ver a segunda loucura deste homem.
que está aí no versículo 17 e no versículo 18, desta parábola aqui, que Jesus contou, que diz assim: o homem arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. A loucura desse homem foi tal que ele mostra aqui que apenas confiava nos seus bens. E aquele homem estava enganando a sua própria alma. Irmãos, a abundância da colheita deste homem foi tal que ele precisou destruir os velhos celeiros, construir outros maiores, pois aqueles ali já estava pequeno. Vemos como a confiança desse homem está centralizada naquilo que seus celeiros guardavam. A colheita seria a sua garantia futura. Podemos dizer, era o seu pé de meia, era a sua aposentadoria, era a sua poupança para a sua velhice. Então, este homem estava enganando a sua própria alma. Este homem chega a um ponto, dando ordem para uma coisa que não tem lógica, coisas que ele fala, que revela a loucura deste homem aqui da parábola. Ele diz: alma, descansa, alma, come, alma, bebe, alma, regala-te. Em primeiro lugar, quando ele diz alma, descansa, é porque aquele homem, ele tinha toda a fartura, mas a sua alma não tinha descanso. Chegou às raias da loucura, pensando que os bens materiais poderiam dar repouso à sua alma. Mas ainda a loucura deste homem vai aumentando. Ele diz: alma, come. Irmãos, alguém de sã consciência, uma alma não come, não pode comer. A alma é a parte física, espiritual do ser humano. O corpo é que se alimenta daquilo que a terra produz. A alma não pode comer. O materialismo daquele homem era de tal maneira que pensava que poderia alimentar sua alma com aquilo que o corpo necessita diariamente, que é o alimento. Mas ele diz também: bebe. Você já viu uma alma beber água? Eu nunca vi. Este homem estava louco. Pensava ainda que poderia dessedentar a sua alma. Mas ninguém, amados, pode alimentar sua alma com coisas materiais. Ninguém pode trazer descanso para a sua alma com coisas materiais, porque são passageiras. Ninguém pode dessedentar a alma, matar a sede da alma com coisas materiais.
E ainda diz: regala-te. Achava que na eternidade os bens iam trazer alegria para ele, regalia para a sua alma. Meus amados irmãos, esse homem chegou ao ponto, por isso que Jesus chama ele de louco. E como é que tem pessoas nos nossos dias, achando que bens materiais, que Deus nos abençoa, devemos administrá-lo para a glória do nosso Deus, achando que essas coisas podem dar descanso à alma, podem alimentar a alma, podem dessedentar a alma e podem trazer regalia para a alma. Mas eu lhe mostro nesta noite, na palavra de Deus, alguém que pode trazer conforto, alegria, paz no Espírito Santo, matar a nossa fome espiritual e dessedentar a nossa alma e saciar a nossa sede espiritual. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Abram comigo mais adiante aí, Evangelho de João. É João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 7, também 39. 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Irmãos, nós só podemos matar nossa fome, a fome da nossa alma, tendo Jesus em nossas vidas. Nós só podemos saciar nossa sede espiritual, tendo Jesus em nossas vidas. Porque a alma não pode se alegrar com coisas materiais. Abram comigo aí o que é que Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 17 e o 18. Paulo vai dizer aos romanos, versículo 16 e 17: não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele homem estava louco, por isso que Jesus chama ele de louco, porque a nossa alma, amados irmãos, só haverá descanso para ela, só pode ser alimentada com o verdadeiro pão do céu que desceu, que é Jesus. Só pode ser saciada a nossa sede quando nós formos à fonte das águas vivas, que é Jesus Cristo. Só podemos viver de forma regalada espiritualmente, como Paulo diz: o reino de Deus, meus amados, não é comida, não é bebida, mas é aquele que pratica a justiça, é aquele que desfruta da verdadeira paz e tem a alegria do Espírito Santo habitando dentro de você. Não se engane,
Se Deus nos conceder bens materiais, administremos para a glória de Deus. Mas nunca esqueça de uma coisa: bens materiais não podem trazer alegria para a sua alma. Pode trazer alegria para as suas conquistas que Deus lhe deu força, saúde, disposição para adquiri-la. Mas a alma só se alegra com Jesus Cristo habitando dentro de nós. Porque os bens materiais irão passar. Nós vamos deixar os bens materiais que Deus nos concede. A prata e o ouro são do Senhor. Ele apenas nos empresta por um breve tempo. A nossa vida aqui é breve, é passageira e cheia de inquietações. Mas descanso só em Jesus Cristo. O regozijo de uma alma não pode entrar num coração que está atacado pelo materialismo. Tem pessoas que têm fome das coisas. Lembrando da frase de Alexandre o Grande, o imperador, o homem que mais conquistou impérios. Ele chega a um ponto, quando não tinha mais impérios para conquistar, ele: Senhor, quero morrer, que eu não tenho mais nada para conquistar aqui neste mundo. É assim a loucura do ser humano. Aí vem a principal parte, que este homem era louco, porque não se preparou para a vida eterna. E como tem pessoas que trabalham tanto nesta vida, adquirem tantos bens. Não é errado você adquirir bens, mas não se prepara para a eternidade. É o que Jesus Cristo diz aí, no versículo 20 e 21, quando diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Duas coisas Jesus mostra aqui: que um dia a prestação de conta virá, e que nós iremos deixar todos os bens que adquirimos aqui em vida. Ninguém sabe o dia e a hora da sua morte, mas no momento em que Deus chama, não há poder, não há ciência na terra que retenha o ser humano mais neste mundo. Aquele rico fazendeiro foi chamado naquela mesma noite, conforme relata Jesus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, vai ser hoje. O que você tem preparado? Para quem será? Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, os seus bens não vai acompanhar nem você para o túmulo, porque outros é que levarão você, mas os seus bens ficarão. Amados irmãos, este homem aqui louco imaginava que tinha o controle do tempo, da sua vida, tinha uma certeza que toda a sua fortuna lhe daria um futuro seguro e tranquilo. Contudo, a morte chegou e o seu fim também. E o Senhor ensinou que os bens que esse homem acumulou na terra não poderia trazer real segurança para a eternidade. Jesus Cristo já havia alertado aos seus discípulos para que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não podemos ser insensatos, desconsiderando que um dia morreremos,
e que a única segurança que dispomos está no relacionamento que tivermos em vida com Deus pela fé no seu Filho Jesus. O Senhor definirá o momento em que nós deixaremos esta vida, quando prestaremos contas de forma como lidamos com as bênçãos que nós recebemos da parte de Deus. Jesus encerra a parábola dizendo qual o alvo que nós devemos buscar em Ele nos permitir adquirirmos riquezas para as nossas vidas. É sendo rico para com Deus. E há uma exortação, meus amados irmãos, que eu, como pastor, todos aqueles que pregam a palavra, devem fazer essa exortação na igreja do Senhor Jesus Cristo. No mundo materialista em que nós vivemos, talvez muitos não aceitem, mas a Bíblia está escrita. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e 18, ele diz: exorta aos ricos do presente século. É um dever, é uma ordem. Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aí ele vem: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, sejam generosos em dar e prontos a repartir. Paulo não está condenando aqui ninguém ser rico, mas ele manda que o jovem pastor Timóteo exortem os ricos do presente século, que não devam ser orgulhosos, que não depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, porque Deus tudo nos dá para o nosso aprazimento. Mas que sejam ricos para com Deus. Como? Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, sejam generosos em dar e repartir, e pronto para repartir com o necessitado. O trabalho, amados irmãos, é uma ordem bíblica. É o meio que Deus deixou para obtermos o sustento e vivermos de forma digna. O problema está quando confiamos ou temos a nossa segurança nestas riquezas. E nós damos a primazia aos bens materiais. Nada pode ocupar o primeiro lugar a não ser Deus em nossas vidas. Deus tem que ter a primazia em nossas vidas. Busquemos ao Senhor a cada dia, depositando nele a nossa confiança, crendo que Ele não só cuidará de nós, como também continuará nos abençoando para auxiliarmos outras vidas que estão em dificuldades. Não caia no fermento dos fariseus, que os fariseus diziam e não faziam. Os fariseus eram avarentos, ensinavam uma coisa e viviam outra. Jesus, amados, Ele nos exorta aqui para sermos ricos para com Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
Deus tem sido generoso conosco. Devemos ser generosos para com aqueles que estão necessitando. Devemos doar, repartir, atender às necessidades de quem está próximo, precisando de uma ajuda, e praticarmos as boas obras feitas em Cristo Jesus, porque para isso nós fomos chamados. Jesus foi bem claro. Lá em Mateus 6, versículo 19 ao 21. Não ajunteis para vós outros tesouros na terra. Isso é palavra do nosso Senhor, do nosso Mestre. Onde a traça e a ferrugem a consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus amados irmãos, quando partirmos desta vida aqui, sabe o que é que nós levaremos? Você quer saber? Abram comigo aí Apocalipse. Apocalipse 14. Versículo 13. Que diz: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, João, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem como, irmãos? No Senhor. Se não morrer no Senhor, o Senhor vai nos negar diante do Pai. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Só o que nós vamos levar: as boas obras feitas em Cristo Jesus. Foi isso que Paulo fez, que Paulo escreveu aos Efésios também, quando ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Veja o que aquele Paulo vai dizer. Ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas Paulo também, quando chega no capítulo 2, versículo 10, ele diz o seguinte: Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meu irmão, minha irmã, tem muitas obras preparadas para mim e para você. Descansemos no Senhor. Vivamos uma vida no Espírito Santo, dia após dia. Como Paulo diz que a vida no Espírito Santo, a alegria do crente, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quando estamos em paz com Deus, nós vamos ter alegria, nós vamos praticar a justiça e viveremos para sempre com Ele. Portanto, amados irmãos, devemos usar aquilo que Deus coloca em nossas mãos, aquilo que o Senhor nos proporciona, investir nas boas obras que Deus tem preparado para que andemos nelas. Aí cabe a mim e a você estarmos orando a Deus, pedindo orientação a Ele. Quais são essas boas obras? E finalizo dizendo o seguinte: concluímos com as palavras do Senhor Jesus Cristo,
alertando e dizendo: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Nosso único bem, nossa única possessão, como diz o salmista, é o Senhor nosso Deus. O Salmo 16, versículo 2, diz o seguinte: Senhor, outro bem não possuo na terra, senão somente a Ti. Que esta possa ser uma realidade na minha e na sua vida. Que sejamos sábios, agindo com alegria, com gratidão a Deus, por tudo aquilo que tem colocado na minha e nas suas mãos. Glorifiquemos ao Senhor, reconheçamos que todo bem, toda dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes. E o maior presente que Deus dá ao pecador é o Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não tem Cristo, faça isso, tome essa decisão, porque senão você vai viver toda a terra, todos os seus dias aqui em vão. E olhe como esse rico da parábola: esta noite te pedirão a tua alma. Talvez você esteja ouvindo só essa mensagem hoje de alerta para a sua alma. Deus pode nos chamar a qualquer momento para a eternidade. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Despertemos, amados irmãos, porque o dia de Cristo está mais perto, quando no início nós cremos que a nossa salvação está chegando para ser concluída. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Estejamos prontos, preparados, descansando no Cristo Redentor, no Cristo Salvador, naquele que tudo fez por mim e por você. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida por amor dos seus amigos, de Jesus, lá no capítulo 15 de João. Então, Deus abençoe a todos e nos fortaleça, dia após dia, a nossa caminhada cristã, como irmãos em Cristo e para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus. Amém.